Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta sexta-feira 13/9/2024. Eu colo aqui pela segunda vez, agora na parte da noite, só para poder te manter atualizado com as últimas informações do Gigantesco. E se lembra quando eu falei que o clássico já tinha começado no início da semana contra o Império do Mal, devido à dificuldade que eles estavam criando para o torcedor do Vasco poder comprar seus ingressos? Pois bem, a bilheteria abriu hoje e adivinha? Exatamente contra o Vasco, simplesmente o serviço caiu, ficou horas parado e os torcedores tiveram que ir comprar ingressos físicos. Já já eu vou te trazer tudo que está acontecendo, se você ainda consegue comprar ingresso, se você não consegue comprar. Teve o BEP se reunido ali com as torcidas. Todo jogo também é a mesma resenha. Se reúne todo mundo e nós sabemos muito bem o que acontece. Vamos falar também da Supervia, que está criando facilidades para esse jogo, ou seja, tudo que envolve o jogo Vasco e Flamengo. E também eu vou trazer aqui, bom, já escolheu o VAR para esse jogo, juntamente com a arbitragem, a preparação do Vasco. Já tem dúvida de novo em cima do Felipe Coutinho. Meu Deus do céu, quando é que esse menino vai entrar em campo? A torcida já está começando a reclamar. Tem dúvidas também a respeito do Piton, que andou sentindo dores, não se sabe se vai ou não. O Maico também, que hoje é titular absoluto dessa zaga, sem contar que nós ainda vamos trazer a mudança, tá? A mudança de data para o jogo Vasco e Cuiabá. Mudou mais uma vez, eu cheguei a cometer uma gafe, porque para mim a CBF ia manter, sabe, no dia 25 e o Vasco pegaria uma maratona de jogos. Já já eu te explico quando vai ser esse jogo, aonde vai ser, qual data será e se isso, melhor dizendo, irá atrapalhar o Vasco, bom, nas semifinais da Copa do Brasil. E em falar em Copa do Brasil, quebra de tabu, olha, enquanto alguns, pelo menos da imprensa, já se renderam a esse momento do Vasco da Gama, teve gente ontem lá no Seleção Sport TV que deu piti, hein? Não aceita de jeito nenhum que o Vasco vive um melhor momento do que no início do campeonato. E olha, segundo o cara, o Vasco não pode ter ambições para querer se classificar para uma Libertadores. Já já eu te conto toda essa treta, toda essa resenha depois da vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 98 mil, rapaz, é quase 700, tá? Falta muito pouquinho para nós podermos aqui alcançar a marca de 99 mil inscritos e eu só tenho a te agradecer por toda a moral, todos os dias, faça chuva, eu sempre vou agradecer, parece que é uma missa rezada, é ensaiado, mas que é gratidão, tá? Faça chuva, faça sol, com internet, dados móveis, no trem, no metrô, no carro, aonde você, às vezes, né, consegue acessar ali o canal, você me dá aquela moral, então eu só tenho a agradecer, tá bom? Independente do local, muito obrigado. Continue aí comentando sobre as nossas informações. Cara, e para quem me acompanha aqui, aquele pedido, sabe, dos likes, tem feito aqui muito, tem surtido muito resultado aqui no canal, né? À toa que estamos quase batendo 99 mil, rumo aos 100 mil inscritos aqui. Então, aí 4 mil likes é a meta. Se você puder me ajudar, eu vou te agradecer demais. Para você que não é inscrito, se inscreva se você achar legal aqui o nosso trabalho e ative o sininho das notificações. Agora, para não ficar somente aqui nas minhas palavras, vamos para aquilo que interessa, porque o jogo do Vasco contra o Cuiabá, se não me engano, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, faltou luz? Não, calma, Calabreso. E vai voltar aqui, ó. Pronto, aí, ó. Agora eu vou ter que acertar a tela. Pronto, voltamos aqui agora bonitinho. E foi remarcado o jogo entre Vasco e Cuiabá.
jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai para o dia 23/10. Lembrando que esse jogo estava marcado para o dia 25/9 agora, e eu reclamei a beça, porque o Vasco queria fazer uma maratona de 4 jogos em 11 dias, mas a CBF foi lá, remarcou, pelo menos dessa vez, cara, né, usaram a coerência, e pelo menos as semifinais vão acontecer antes desse jogo, né? Então, se o Vasco tiver de pegar alguma maratona, vai ser depois de decidir a sua vida pela Copa do Brasil contra o Galo. A previsão é que esses jogos aconteçam no dia 2 de outubro e no dia 17. Então, como é no dia 23, dali para lá o Vasco com certeza irá pegar mais uma maratona, mas aí vai ali, poupa alguém, se tiver gordura para queimar, para poder enfrentar outros, de repente, adversários dentro de casa, porque se você parar para analisar, ó, tá aqui, ó, equipes vão se enfrentar no dia 23, beleza. E isso aqui não está atualizado. Vou até dar aqui, sabe, um F5 para ele, né, para poder ver se vai. Não, continua aqui, ainda no dia 25/9, mas esse jogo vai mudar e ele vai pular para cá, ó, vai ficar entre o jogo de São Paulo e Vasco e Bahia, aqui no dia 26. Então, essa data do dia 23 vai encaixar aqui entre esses dois jogos. Então, quer dizer, o Vasco enfrenta o Cuiabá e aí ele vai poder, de repente, tirar essa diferença que hoje tem, né, o Internacional, mas apesar que o Internacional tem um jogo a menos, mas aí joga jogado, né? E está com 35 pontos nesse momento, e o Vasco está com 34 pontos, e aí o Vasco pode chegar a 37, e é claro, o time do Internacional pode chegar a 38, mas vamos secar, né? Porque daqui a pouco eu vou trazer um corte que tem muita gente que não está acreditando ainda que o Vasco entrou de vez por essa briga, nessa vaga aí, de repente, de pré-libertadores. Para mim poder seguir, tá aqui, ó, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda na formatação ali do Google, sabe? Porque, bom, pelo menos lá, não é nem o X agora, é o Blue Sky, lá do Brasileirão, ainda não saiu, sabe? A tabela ali bonitinha, a 26ª rodada, mas quando sair nós vamos colocar aqui, de repente, amanhã no sábado eles já venham já, porque amanhã, eu já disse até aqui, isso aqui, acho no vídeo mais cedo, sabe? Amanhã tem rodada que começa às 16 horas, e termina às 18h30. Amanhã termina às 18h30. Não, na verdade amanhã termina às 21 horas, que é o jogo do Botafogo versus o Corinthians. E no domingo tem as rodadas aí, e o Vasco enfrenta o Império do Mal às 18h30. Agora, sobre esse jogo, que é a próxima partida do Vasco, o Vasco já lançou a sua arte. Quem irá apitar essa partida será o Rafael Claus. Eu já tinha trazido essa informação em outro vídeo, mas está confirmado agora pelo Emerson Rocha. O VAR de domingo será ali o Rafael Trace. Então, rapaz, a dupla Rafa vai estar aí na responsabilidade da cabine do VAR e também ali do campo. Espero que eles façam um bom trabalho e que só o futebol venha a prevalecer. Que esses caras não venham nem aparecer, porque quando eles aparecem, você já sabe o que acontece, né, meu irmão? O Hilton Pereira aí contra o Atlético Paranaense foi uma lástima. Agora, uma outra lástima é isso daqui, ó. O Vasco da Gama tão logo tomou conhecimento dos problemas enfrentados por sua torcida para a compra de ingressos para o clássico do domingo, dia 15/9. Procurou o Flamengo, mandante da partida e responsável pela venda, em busca de esclarecimentos. O Flamengo admitiu que está acontecendo uma instabilidade no sistema da BPAS, empresa que cuida do reconhecimento facial para os jogos do Maracanã, e afirmou que o prazo para a normalização é até às 14 horas. Então os torcedores ficaram quase que 4 horas sem conseguir comprar ingressos. Independente disso, visando minimizar os problemas enfrentados pela torcida vascaína, na manhã desta sexta-feira 13 foram abertos pontos de venda para a comercialização do ingresso de forma física. As entradas começam a ser vendidas de forma imediata. Então, quer dizer, o Flamengo contra o Vasco
teve esse problema de instabilidade no sistema e ali impediu vários torcedores de comprar os seus ingressos. Cara, eu falei, por que não abriu a bilheteria lá para quarta-feira? Deixaram o Vasco para abrir na sexta-feira com qual interesse, se o clássico é meio a meio? Bom, 50% da torcida o Vasco vai mandar e outros 50% o Império do Mal vai mandar, porque é um acordo já feito, porque no jogo de ida do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, o Vasco dividiu o público com o Império do Mal e não teve problema nenhum. Então, quer dizer, o Vasco também acho que tem que aprender, sabe? Só vive apanhando no beco com esses caras fazem o que querem e depois é a torcida que paga o pato. Bom, segundo ali o Bruno Murito, isso aconteceu por volta ali das 15h20, situação até agora não foi normalizada. Vários torcedores seguem sem poder comprar seus ingressos. Então, quer dizer, a previsão era para as 14 horas e aí se estendeu até as 15h20 e até aquele momento nada. Logo após disso, veio até o mídia vascaíno falar que conseguiu comprar o seu ingresso para essa partida. Isso já foi lá para as 15h28. Então parece que normalizou, porque a grande realidade é que os torcedores estavam indo no Maracanã e também a São Januário para poder comprar os seus ingressos. Um outro problema recorrente nesses jogos entre Vasco e Império do Mal é a violência. Não tem como a gente passar batido disso daqui. E o BEP realizou uma reunião com as organizadas de Vasco e Império do Mal nesta quinta-feira para discutir as medidas de segurança para o Clássico dos Milhões deste domingo no Maracanã. O grande problema não é o entorno do Maracanã. Acontece ali algumas situações, acontece, mas é nos bairros, sabe, que cercam o estádio. Às vezes nem que cercam, às vezes até acontece em Niterói, São Gonçalo, sabe, acontece na Zona Norte, não necessariamente ali no Maracanã, no entorno do estádio. Então, bom, Polícia Militar teve uma reunião e eu espero que a galera venha se conscientizar e venha, pô, cara, somente para assistir o jogo, cara. Pô, quer rivalizar dentro do estádio, cada um canta, outro canta mais alto, entendeu? Mas, pô, esse bagulho é de violência, mano. Cara, na moral, mano, já estamos em 2024. Será que isso nunca vai acabar? Tendo a necessidade da polícia ter que reunir ali líderes. Eu acho que não é nem para conscientizar os caras. Os caras já estão mais ou menos dentro desse filtro aí. Mas não tem como você ter controle de uma multidão. Muitas pessoas, às vezes, vestem até uma camisa de organizada e, às vezes, nem faz parte, meu irmão. Entendeu? E você sabe o que acontece, né? E aí, às vezes, por causa de um, responde um montão. Não tô falando que ninguém é inocente, mas até que se prove o contrário, também ninguém é culpado. E tá aqui, ó, e falar em culpado e inocente, quem é culpado disso aqui? Eu acho que ninguém, né? Porque o Felipe Coutinho parece que vai ficar mais um jogo de fora, meu irmão. É dúvida para esse jogo contra o Flamengo. E além dele, ainda tem a situação desse que é titular absoluto, importantíssimo, é um talismã, tá sempre participando de forma direta das reações do Vasco, das vitórias e também das classificações. Tô falando do Lucas Piton, que sentiu um incômodo num jogo passado, válido ali pela Copa do Brasil, quartas de finais contra o Furacão. E Furacão não, agora é Brisa, né? Contra o Patético Paranaense. E um grande detalhe é que ele vai ser avaliado até amanhã. Teve treinando, se queixou de dores. O elenco do Vasco retornou hoje, tá? Para poder treinar. E aí tem essas duas dúvidas. Dizem que o Coutinho está ali ainda aprimorando sua forma física. Meu medo é quando o Coutinho entrar em forma, o Coutinho aí, no caso, já entrar em forma para ficar um mês dentro de casa parado, que o Vasco já entrou também naquele recesso de férias, né? Do final do ano, depois do Campeonato Brasileiro. Cara, eu acho que o Vasco tem que vir para poder esclarecer isso daí, porque só os noticiários, nada contra o GE, nem ESPN, TNT, os canais de youtuber, não é nada disso, mas eu acho que o próprio Vasco, acho que o médico do Vasco já tem que vir dar um basta nisso daí, falar que realmente que o Coutinho tem e qual é a previsão, porque, pô, vai vir esse jogo, vai vir, porra, e nunca chega, irmão, isso aí tá me incomodando já, na moral, porque até agora já vão para 2 meses dessa contusão do Coutinho, meu Deus do céu. E olha só, embora esteja sentindo dores, nenhuma lesão foi detectada no tornozelo do Lucas Piton, tá? Sofreu ali uma pancada, tá incomodando, deve de tomar vários tipos ali de medicamento para tentar, de repente, tirar um inchaço, tirar a dor, para ficar apto para essa partida importantíssima. Vasco aí, se vencer, vai a 37 pontos. E ainda tem aquela questão que o vascaíno não consegue esquecer, né, irmãozão? Que é a questão dos 6-1. Esqueça tudo aí. Isso daí até hoje
não desceu na garganta do torcedor vascaíno. Maico está disponível para a partida contra o Flamengo. Bom, essas informações estão vindo tudo lá do GE, repercutida pelo News Almirante, pelo News Colina, pela galera ali que faz um bom trabalho agora no Blue, né? Bom, aí a cópia, o clone do X. Maico está disponível para a partida contra o Flamengo. O zagueiro machucou o nariz enfrentando o Atlético, mas não preocupa para o fim de semana. Então, menos um problema aí para o bom Rafael Paiva. E nós aqui olhando para esse time do Vasco, se formos seguir aqui uma lógica, isso aqui é uma lógica. Eu não creio que o Ryan seja titular nesse jogo contra o Flamengo. E eu não creio também que o Emerson Rivaldo seja titular nesse jogo. E ainda tem um Maxi, que pode estrear, e aí eu também não creio que seja titular. Deve de entrar, pelo menos ali no segundo tempo, para pegar esse gostinho já de estádio lotado, de Maracanã, de clássico dos milhões. Provável time do Vasco para o clássico é Léo Jardim, Paulo Henrique e Maico. Léo e Lucas Piton ou Vitor Luiz, Esforza ou Matheus Carvalho, Hugo Moura, Paier, Ryan, que eu acho muito difícil, Emerson Rivaldo pode até ser, David e Verrete. Eu também não viria com esse time não, cara. Vou voltar a dizer, eu viria ali com o chileno, reforçaria, sabe, o meio campo do Vasco, jogadores um pouco mais habilidosos, com a melhor saída de bola, porque olha, o Emerson Rivaldo é jogador de segundo tempo. Já cheguei a essa conclusão, porque meu Jesus de Nazaré. E está aqui o Rafael Paiva, desde que ele reassumiu o Vasco. 18 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 27 gols, 17 sofridos, finalizações 7.0 para marcar e 15.4 para poder sofrer um gol. É o quarto time que mais somou pontos no Brasileirão no período. Levou o clube às semifinais da Copa do Brasil. Não para por aí. Desde que estreou pelo Vasco, Verrete é o jogador com maior... Desde que estreou pelo Vasco, Verrete é o jogador com a segunda maior média de gols por jogo, 0,47. Ele precisa quase aí de 2 jogos para poder marcar um gol. O argentino também é vice-artilheiro em gols de cabeça, 10 no período, atrás de Flaco Lopes com 11. Então já isso aí vai virar estatística. E para poder finalizar, o homem aí é pulverizador de tabus. Tabus que o Vasco quebrou desde que Paiva assumiu. Classificação para a semifinal da Copa do Brasil depois de 13 anos. Vitória no Beira-Rio depois de 5 anos. Vitória contra o Corinthians depois de 14 anos. 4 vitórias seguidas depois de 12 anos. Goleada contra um time do G12 após 13 anos. E isso daí tem incomodado, hein? Agora a gente vai para aquela parte do corte gigantesca aqui do Seleção, porque o Pedro Moreno não aguentou, né, Pedro Moreno? E olha só, a parada tá tão embaçada que eu não vou nem precisar defender o Vasco. Aqui, os caras que estão com ele ali, que é o Lino e principalmente o Rizek, vai atravessar umas 3 vezes o Pedro Moreno e eu só vou rir, paizão. Tá, eu não entendi darem favoritismo ao Furacão. Ontem aqui no favoritômetro eu dei favoritismo pro Vasco, mas... Parece muito que ele vai, né, ali, olha, não, vai reconhecer. Mas não vai não, paizão. Muito mais pelo que o Atlético não tá jogando do que pelo que o Vasco tá jogando. Porque assim... Não tô sendo injusto. Muito mais pelo que o Atlético não tá jogando do que pelo que o Vasco... Pô, meu irmão... Justos com o time que tá brigando por Libertadores no Brasileiro? Aí vai começar o Rizek, ó. Não, assim, essa é uma discordância minha. Pra mim, o Vasco não tá brigando por Libertadores. É um fato, bota a classificação. Assim, pra mim, o Vasco não está brigando por Libertadores. Ele tá aí na zona de classificação então, hoje. Mas aí você pode olhar... Não, então, mas aí você vai olhar pra tabela, você tem que olhar pra tabela o que é o recorte do momento e o que é o desempenho do time. Você assistindo aos jogos do Vasco, o Vasco não tá... O jogo do Vasco é muito mais baseado na vontade, na garra, na forma com que o time está conseguindo arrancar resultados, do que exatamente pelo que o futebol que o time está desempenhando. Isso, inclusive... Ué, mas você não... Gente, na moral, quando você não ganha na qualidade técnica, eu acho que esse menino nunca chutou uma bola na vida. É isso que eu falo, cara. Você ganha onde? Você ganha na força, na vontade, na garra. E, cara, quando o teu time tem uma qualidade menor... Não importa o nível de desempenho, de qualidade, se é um futebol plástico. No final, o que importa é o resultado, porra. Inclusive, eu acho que é uma ilusão
que o torcedor não pode cair. O torcedor do Vasco não pode entrar nessa de que a gente tem que se classificar para Libertadores. Se acontecer, ótimo. Você não pode cair nessa aqui, você não pode ter essa ambição. Você não pode olhar pro seu clube que você ama e falar, nós vamos lutar. Não, imagina, você tem que ficar com o rabinho entre as pernas, no cantinho da tabela, e o que vier ali você dá graças a Deus. Olha o que esses caras pregam, meu irmão. Ok. Mas Pedro, é um fato, se digamos que um desses clubes que estão acima do Vasco vence a Copa do Brasil, e assim, Flamengo, Palmeiras, São Paulo estão disputando o título acima dele. Copa do Brasil? Copa do Brasil, cara. Não, Palmeiras não. Palmeiras não, pelo Flamengo. Falei Palmeiras. E um outro vence a Libertadores, né? Se o Botafogo aí tem mais. Ou o Palmeiras, a Libertadores, vai até o 8º colocado, que hoje está a 1 ponto do Vasco, que é o Internacional, com um jogo a menos. Então, assim, o Vasco está na briga por Libertadores. A gente pode até achar que ele não tem time, que ele não tem futebol, mas nesse momento a classificação mostra o Vasco brigando, sonhando com vaga na Libertadores. Você percebeu a quantidade de sis que você usou na sua fala? Se acontecer, se acontecer, se acontecer. Mas é porque o futebol não é uma ciência exata, paizão! Ô, paizão! Não é basquete, porcaria! O que eu acho acho que ele está na briga, não que ele vai jogar. Então, só que eu acho que isso não pode se tornar um objetivo do Vasco para a temporada. Aí, é da 777, meu irmão. Porque quem não tinha um objetivo, que o objetivo era premiar jogador pra se livrar do rebaixamento, era quem? Aí o Pedrinho deve estar em cólicas ouvindo aí o Pedro Moreno. A gente tem que lembrar qual era o objetivo do Vasco quando começou. Era, pô, não é mais. O campeonato. Não cair. O objetivo Eu não do consigo Vasco ficar calado, assim, cara, desculpa. No melhor dos mundos, era conseguir passar uma temporada tranquila pensando em rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A temporada já tá tranquila, cara. Então, agora tá. Então qual é o objetivo seguinte? Eu acho que tem que ser pensar, se manter ali numa zona intermediária, onde não incomodar o time do coração que ele deve torcer, ficar no cantinho pianinho. tá ali, do 8º, 10º colocado, uma classificação para a Sul-Americana, acho que no Campeonato Brasileiro seria ótimo para o Vasco, e se porventura acontecer... A ambição pro Pedro Moreno é não ter ambição, entendeu? Esse cara aí, rapaz, ele deve, né, se contentar com o salário que ele ganha. Né? Ele sabe que deve ter jornalista muito melhor do que ele lá, mas ele não vai se esforçar nunca para ganhar um salário melhor, para desempenhar melhor. Mesmo ele sabendo que tem ali outros mais talentosos do que ele não vai na raça, na vontade, no esforço do trabalho dele para tentar melhorar de vida, não. Porra, valeu, Pedro Moreno. De todos esses cis que você falou, sobrar uma vaga na Libertadores... Não são cis assim, cara. Ué, o time brasileiro ganhar a Libertadores e alguém acima dele ganhar a Copa do Brasil. Então, só que é a Sul-Americana, porra. Ou até o Vasco ganhar a Copa do Brasil. Só que assim, eu acho que isso não pode se tornar um objetivo. Também, o Fortaleza pode ganhar a Sul-Americana. Ou você pode chegar até o Fortaleza pode ganhar a Sul-Americana. São 3 cis aí. É que vocês estão falando a mesma coisa. Eu acho assim, o Vasco, cara... É fato que o Vasco precisa pensar grande. O Vasco precisa pensar grande. Assim, o Vasco, assim, aquela... Dá na cara, eita, pá! O Vasco precisa pensar grande, porra. A fala que a gente tinha pro Vasco, que eu achava que ia ser um mero campeonato de permanência. Isso passou, cara. O Vasco hoje está brigando na parte de cima, ele encara o Flamengo domingo com boas possibilidades de ganhar o clássico. Aquele Vasco que tomou de 6-1 do Flamengo, aquilo acabou, cara. É um outro Vasco. É que eu acho que nesse momento, pro Vasco pensar grande é respeitar o processo. Qual é o processo do Vasco hoje? Acho que o Vasco passa por um processo de reconstrução. Aí, ó, o Figueiredo baixou no cargo, o homem do processo. Eu acho que tentar se colocar em pensamentos que talvez você vai criar uma expectativa no torcedor que ela talvez não possa ser alcançada. E aí nós vamos morrer por isso? É melhor criar expectativa, meu irmão. É melhor sonhar do que não ter sonho, não ter expectativa de nada. Imagina, ô torcedor, você que tá aí do outro lado, você vê o Vasco jogar, você ligar a televisão e tu não tem expectativa nenhuma. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu acho que isso pode causar problemas pro Vasco ao final da temporada, assim como foi... Pode não, o que causa problema é não ter expectativa, é não ter ambição. É entrar dentro de campo frouxo, sabe? Se entregue. É disso que vocês gostam. É assim que vocês querem ver o Vasco. Como foi prometido muita coisa na chegada da 777, que, nossa, o Vasco nunca mais haverá diferença entre Vasco e Flamengo. Isso gerou uma expectativa. Porque, assim, a 777, na verdade, é 171, não tinha condição de cumprir aquilo, né?
promessa era estúpida, porque assim, a 777, na verdade, é um 71. 77, na verdade, é um 71, não tinha condição de cumprir aquilo. Se classificar para Libertadores me parece muito mais fácil do que igualar economicamente o Flamengo. E esse Vasco, mano. Eu acho que tem que parar com essa fase do coitadismo, porque o Vasco tá hoje num outro momento da temporada. Ele tá exterminando tabus, cara. Fazia 13 anos. 13 anos que o Vasco não conseguia jogar uma semifinal de Copa do Brasil. Foi sofrido? Foi sofrido, então, cara. Mas passou pelo furacão. Entendeu? Que ganhou a Copa do Brasil recentemente mais de uma vez. Que tá sempre... Por isso que eu considero que o Atlético Paranaense era favorito contra o Vasco. Ó, e tá congelado pra não dar direitos autorais, valeu? Vem de 4 vitórias seguidas, no momento gente. Histórico, assim, pô. No confronto, No confronto, exato. É a primeira vez em 12 anos, o Vasco ganhou do Fortaleza, do Inter, do Corinthians e do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez em 12 anos que no Campeonato Brasileiro o Vasco tem 4 vitórias seguidas. Né? É a primeira vez em 13 anos que o Vasco goleia um time dos G12, é o São Paulo, que é o primeiro jogo da Era Paiva, inclusive, que tinha menos de 5 mil pessoas em São Januário. Meu irmão deu uma aula. Aí, aprendeu, Pedro Moreno? Ele vai ficar sem graça, cara. Ele tomou uma massagem tão bem dada que ele vai ficar sem graça. Vocês vão ver. Ele acabou os argumentos dele já. Pra ver a estreia do Paiva e o Vasco metendo um 4-1 no São Paulo. No São Paulo. De virar. Que é um time hoje que tá num outro patamar do Vasco. Fazia 14 anos que o Vasco não ganhava do Corinthians, gol de 2-0. Fazia 5 anos que não ganhava do Inter no Beira-Rio. O Vasco tá fazendo com que as pessoas sonhem. Eu acho que a gente não pode dizer, não sonha você. Fica aí quietinho, não sonha. Não é isso que eu tô falando. Pra sonhar. Não é isso que eu tô falando. O torcedor tem direito de sonhar, ele tem direito de achar o que ele quiser. Ué, Não é isso que eu tô você acabou de falar que o torcedor não podia cair nisso, não podia se iludir. Agora a gente vai fazer... Pô, irmão, decide o que tu quer. Motivo pra sonhar. Não é isso que eu tô falando. O torcedor tem direito de sonhar, ele tem direito de achar o que ele quiser. Agora, a gente aqui, como analista, a gente tem que analisar o que é a realidade. Tudo isso que você... A sua realidade é ver o Vasco sempre na merda. Vou falar. A sua realidade, irmão, é ver o Vasco sempre na merda. Entendeu? Porque você não consegue reconhecer que o time se recuperou, que o time tá fazendo uma boa campanha e chegou numa semifinal, pô, de uma Copa. Pelo amor... Olha quantos times ficaram pra trás. Inter, Palmeiras, Botafogo. Tá de brincadeira, mesmo. Tá de brincadeira. Você citou agora são fatos. Mas a gente tem que ver o que o Vasco tá jogando, o que o Vasco tá apresentando em campo. É um fato eu que chegar ele está aqui... colado na zona da Libertadores. Então, mas eu chegar aqui... Você não acha que no futebol você vai desbloquear? Vai tomar outra porrada, ó. E aqui, meu irmão, aqui a gente encerra esse vídeo, ó. Então, mas eu chegar aqui... Se liga no Lino. No futebol você vai desbloqueando etapas. Né? Paula. O Vasco desbloqueou a etapa rebaixamento. O Vasco não luta mais contra rebaixamento. Sim. O Vasco é um time de primeira página hoje no Campeonato Brasileiro. Mas assim... Mas é a realidade. Não, mas fato, tá ali, não tá no bolo intermediário. Quem tá na primeira página hoje do Campeonato Brasileiro tem como dever ter um pouquinho de ambição. Pô, o torcedor tem ambição, é da natureza do Vasco. O torcedor tem na cabeça o Vasco de verdade. E o Vasco de verdade é o Vasco que briga por tudo. Uma vez estando ali dentro, o torcedor vai abraçar isso sempre. Esquece o torcedor. O torcedor tem a alma de quem vai vencer sempre e o torcedor do Vasco vai colocar o Vasco nessa briga. Mas, tecnicamente, hoje... Compara com os outros que estão ao redor. O Internacional eu acho que não é nem opinião, acho que é uma informação. O Vasco briga por Libertadores esse ano, é um fato. É opinião também. É uma questão de análise técnica. Não, é um fato. Hoje o Vasco está a 4 jogos da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É um fato. Potencial técnico não é nem análise, ele não é um fato. Ele está a um ponto de passar o time acima dele. Se o Vasco não chegar na Libertadores é uma decepção no ano? Não, claro que não, cara. Não, mas o potencial do técnico do Vasco é para brigar por isso hoje. O Vasco chegou, o Vasco conquistou isso na temporada. O Vasco está nesse nível hoje. É isso, o Vasco conquistou isso. Pode se bater, podem ficar nervosinhos, pode tentar criar narrativazinha. Rapaz, até teus colegas aí, meu irmão. E pior que ele foi jantado pelo Rizek, pelo Lino, tudo quanto é lado, ele não sabia pra onde sair. Pô, meu irmão, na moral, analisa o momento, entendeu? Você tá analisando o início do campeonato. Porra, pelo amor de Deus, analisa o momento. O momento do Vasco é um bom momento. O Vasco hoje tem que ter ambições, pretensões. O Vasco hoje tem que pensar, sabe? Ter um pensamento grande. Tem que ter aí, sim, um objetivo de chegar. Porque se o Vasco pensar em estar olhando para baixo, que ele tem que ficar ali, sabe? Se manter, meu irmão, daqui a pouco tá brigando para não cair de novo.
Jogador tem que ter objetivo, tem que ter ambição, tem que ter desejo, tesão, senão ele não fica motivado em campo. E aí, porra, meu irmão, esse que é o cara, olha. Rapaz, eu não sei se eu teria paciência, não. Olha, vou te contar. É melhor no meu canalzinho mesmo aqui de YouTube, que aqui... A gente não precisa ficar passando por isso, porque, olha, é difícil, hein, cara? Pra você ver o pensamento dos caras. De alguns, sabe? Não tô generalizando, mas aí o Pedro Moreno... Nada contra a pessoa do cara também, sabe? Não conheço ele pessoalmente, mas foi muito infeliz, cara. Eu acho que se ele pudesse, ele deletava isso daí. Entendeu? E ele agora vai torcer muito, sabe? Que o Vasco venha tomar no copo pra ele poder ter razão. Mas eu acho que ele vai... Sei não, hein? Eu não sei não, hein? Se o Vasco aí, como diz lá, né? Se o Vasco vai dar trabalho, meu irmão. Bom, galera, vou meter meu pé. Fiquem aí com Deus. Deixa a sua opinião sobre isso tudo que você ouviu. Sobre essa blasfêmia. Cara, amanhã ou depois as coisas podem mudar. Mas nesse momento, a análise é essa. O Vasco briga por título de Copa do Brasil e briga, sim, por uma vaga na Libertadores. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Uma outra coisa, no final de tudo, comente aí sobre essa é um boicote do Império do Mal, porque pelo menos a CBF deu um refresco ao Vasco. Como é que fica também essa arbitragem? E aí, será que o Coutinho joga? Não joga? Vai pro jogo? Estreia quando? Rapaz, vou te falar isso aí, um negócio, hein? Olha, tá complicado, hein? E o Piton? É necessário? Você pouparia? Porque o Vasco só joga só na semana que vem contra o Palmeiras. Isso é um jogo importante contra o Império. O que você faria? E detalhe, os caras também estão tudo quebrado, tá? Tem uma porção também de desfalques. Esse jogo é quase que impossível eles virem completos. Tem muitos jogadores que só jogam o ano que vem. O Arrascaeta eu nem sei se joga, tá? Mas aí sobre isso tudo nós vamos falar amanhã. Vamos analisar mais. E eu queria muito a sua opinião. Tô metendo no meu pé porque olha essa daí do Pedro Moreno. Amanhã eu chego mais tarde, tá, galera? Lá por volta das 9 horas, 10 horas da manhã. A gente sobe um videozinho aqui. Sexta-feira, né? Sexta-feira 13, rapaz. E aí? Sextou na sexta-feira 13? É Halloween, Léo. É Halloween. Nem sei se comemora essa data. De repente tô falando besteira, porque eu não me apego, sabe? Nessas datas aí, mas eu queria saber de você. Você é supersticioso? Vai sair na sexta-feira? Hoje é o dia de ser feliz? Por Fabinho tem 2 sexta-feira 13, tá? Esqueça tudo. Beijo no coração. Tô metendo meu pé. Fui que fui. E Pedro Moreno, hein? Foi jantado, meu irmão. Tá maluco?